sou a Carol Ferreira e esse é o episódio número 0 do videocast Metanoicas. E antes de eu falar um pouco sobre o projeto, eu queria começar com a minha autodescrição para quem só pode ouvir a gente. Eu sou uma mulher cis, branca, de 40 anos, cabelos castanhos e encaracolados. A gente está num estúdio de podcast que tem um fundo da cor preta, uma mesa da cor madeira e eu estou vestida com uma calça e uma blusa preta e uma camisa listrada, estampada de zebra. Eu sou jornalista, eu sou especializada em jornalismo de televisão, onde eu trabalho há mais de 15 anos. E eu também sou apaixonada por esse novo meio de comunicação, os podcasts, depois videocasts. Sou uma consumidora assídua desses conteúdos. E aqui estamos nós para começar esse projeto e, de repente, trazer temas com mais liberdade e autonomia para vocês. Nesse episódio número 0, antes eu queria explicar o nome Metanoicas. Metanoia é uma fase da vida que chega geralmente na meia-idade, por volta dos 40 anos, que é o meu caso e o caso da minha entrevistada também, daqui a pouco eu mostro ela para vocês. E é onde a gente reavalia a nossa jornada, muda rotas, conceitos, visões, para escolher de maneira mais consciente e autêntica como a gente quer viver essa outra parte, essa outra metade da vida, né? Então, no próximo episódio, número 1, a gente vai estar com uma especialista no assunto para explicar melhor a metanoia e entender se vocês são metanoicas, metanoicos também, para participar aqui com a gente, tá? E para agora eu queria falar da amiga que eu escolhi para esse episódio número 0, esse projeto piloto aqui do videocast, que é uma pessoa que passou pela metanoia, fez uma busca por autoconhecimento. E eu queria apresentar para vocês a Carla Palamoni, que é mentora, terapeuta e palestrante. Bem-vinda, Carla. Obrigada. Que bom ter aqui você comigo. Nem fale, estou tão feliz, estava ansiosa também por esse projeto que nasceu já faz um tempo, né, Já Carol? faz um tempo, né? E agora a gente está aqui executando para levar vida, né, para as pessoas. A gente vai falar de vida, né, e de viver bem, das paranoias que levam a gente às mudanças tão necessárias que a gente precisa, né? E deixa eu aproveitar também para falar como eu sou, que eu adorei isso da Carol, que é algo que eu não costumo fazer, mas vou adotar. Eu sou naturalmente morena e artificialmente com luzes para loira, né? Praiana. Para dar aquela iluminada. Iluminada, morena iluminada. Tenho cabelo na altura dos ombros. Sou uma pessoa falante, sorridente, né? Bastante. Nem magra, nem gorda, né? Puxando a sardinha pro meu lado. A gente é mediana, as duas. E é isso, assim. Tô amando estar aqui. Hoje eu tô de vestido preto de bolinhas brancas. Nós não combinamos, mas viemos as duas de preto e branco, sintonizadas. Um blazer branco. Tô muito feliz de estar aqui. Tá linda, amiga. Esse projeto, gente, ele já existe há mais de um ano. E, assim, eu atuo em televisão, né? E por assistir esses conteúdos, eu sempre tive vontade de fazer e criei o projeto. Falei, vou deixar aqui na gaveta para o dia que surgiu a oportunidade. Agora surgiu e eu falei, Carla, vamos fazer lá o episódio 0, porque eu acho que você é perfeita para isso. Porque é como ela falou, né? Para a gente falar desses processos, falar de vida e falar sobre, refletir sobre a vida, sobre viver mais conscientemente. Todos os processos, sejam eles de muita alegria ou de dificuldades, porque a vida se apresenta e ela é o que ela é. Então, como que a gente vai processar tudo isso e melhorar, e se questionar e fazer as mudanças que às vezes ela bate na porta querendo ou não. Sim. E falando, cheguei, né? Então, eu queria começar falando isso, né? A gente até conversou durante a pandemia, eu lembro que a gente teve uma conversa durante horas, a Carla é jornalista também, e agora eu apresentei as novas funções sociais dela para vocês, mas a gente conversou durante a pandemia dessa mudança que você estava fazendo profissional na tua vida, né, acrescentando outras coisas, por conta de um processo também doloroso, né? Sim. E eu acho que talvez seja essa a tua metanoia. Eu acho que você pode dizer melhor pra gente como que você se reconheceu uma metanoica. Então, eu comecei nesse processo até antes da pandemia, né? E a pandemia acentuou porque foi o momento da gente estar muito mais próximo das pessoas com quais a gente convive e com quem mais a gente convive, que é com a gente mesmo. Que normalmente as pessoas às vezes fogem disso, elas não conseguem ficar sozinha com elas mesmas, justamente porque tudo vem à tona, os nossos pensamentos e sentimentos. Então a pandemia ela trouxe muito isso, né?
muitas coisas aconteceram. Divórcios, inclusive, mudança, transição de carreira, porque foi um momento que a gente foi obrigado a ficar junto com a gente mesmo ali no pensamento, no sentimento, e ter que lidar com aquilo, né? Porque você ia fugir para onde? Não tem para onde a gente fugir. E eu já estava assim. Eu nunca tive problema com idade no sentido de. Eu costumo falar assim: tá vivo, vive. Tem saúde, pode fazer? Não interessa a idade, gente. Eu fiz faculdade mais tarde. A minha vida foi toda meio fora do padrão, eu falo isso. Terminei a faculdade, a minha primeira faculdade com 33 anos, né? E comecei nessa transição de carreira com 47, mais ou menos. Estou com 52. Por quê? Quando eu tive filho bem mais velha também, tive filho com 39. Então, tudo foi meio que assim. Então, eu não tinha problema com a idade. Mas, quando realmente eu passei dos 40, 40 e pouco, você chega na metade da vida, vamos dizer assim, você começa a refletir sobre o que eu vivi e, mais do que isso, o que eu não vivi. Você falou, opa, peraí. E mais ainda, assim, eu costumo até brincar que eu fiz 40 agora, né? A gente tem uma diferença de idade, mas a gente sempre teve essa afinidade. Sim. E as questões muito parecidas em muitos momentos, porque eu acho que é um topo de uma montanha mesmo. Os 40 anos é um momento que você olha e fala assim, eu consigo enxergar uma trajetória até aqui. O que eu fiz de escolhas com consequências positivas e negativas, de escolhas minhas, a responsabilizando de tipo, o que eu vivi até aqui é isso. Não dá mais para mudar. É o que é. Como que eu quero viver daqui para frente? Sim. Né? É chegar no topo e dizer onde eu estou. Sim. Em tudo que eu vivi, onde eu cheguei. Eu queria estar aqui. Para onde eu quero ir daqui para frente? Né? E aí, assim, é um rebuliço, porque vamos supor, a minha questão da menopausa começou também antecipado. Eu comecei assim meio com 45. E aí tem a questão hormonal na mulher também, que, gente, é algo incontrolável. Você tem que ir no médico para controlar ali, dar uma remanejada, né? Então isso também mexe. Então é um turbilhão de coisas, né? Então eu comecei a entrar nesse processo de eu não estava satisfeita com nada. A verdade é essa. E não assim que eu estava arrependida do que eu tinha feito, não, mas é que, tipo, eu cheguei no lugar que eu falei, não é mais isso que eu quero. Isso não me completa mais, não me faz feliz, né? O jornalismo, amo, sou muito grata, mas falei, já deu. Não é mais isso. Tenho outras coisas que eu quero fazer que fazem mais sentido para mim. E eu sempre busquei, isso desde novinha, eu fazia cursos de visualização criativa, é uma coisa minha. Né, das terapias alternativas. Você sempre buscou terapias alternativas? Sempre. Sempre teve interesse e eram coisas que te faziam bem? Sempre. Sempre escrevi sobre isso. Eu tinha meu caderninho desde os 8 anos que eu tenho até hoje. Eu pego coisas, eu leio e falo, nossa, nem eu lembrava que eu já tinha isso tão assim latente em mim, né? Então, até foi uma busca para mim, para me ajudar nesse processo doloroso, né? Que foi doloroso. Mas foi maravilhoso, porque foi quando também eu aceitei a minha vulnerabilidade, que era algo que eu sempre fui durona, para fora. Porque mesmo a mulher é forte, a mulher é todo, né? Mas os fortes também têm fragilidade, né? A gente também sente dor, a gente precisa de carinho, de atenção. Só que se a gente também não aceita a nossa vulnerabilidade e não olha para as nossas, o que eu chamo de sombra, a gente não se trata, a gente não se aceita, a gente não consegue se curar de verdade. É que nem ir no médico. Você vai no médico, ele te passa o diagnóstico, mas para ele passar o diagnóstico, ele tem que fazer o quê? Ir na tua dor, no teu sofrimento, ir na causa e descobrir a tua doença. Que no caso, vamos fazer a associação com a vulnerabilidade, de aceitar, reconhecer, né? E aí ele vai falar, olha, você toma isso, aí você tem que fazer aquilo. Então, na saúde mental, digamos, tem essa relação de preciso olhar para onde está doendo, né? Vai doer mais? Vai, mas a ferida a gente cura tratando dela. E às vezes o remédio arde, mas é assim que precisa ser. E Carla, eu compreendo perfeitamente o que você falou. Eu também passei por processos muito difíceis que, conforme, né, os episódios vão acontecendo, eu vou contando um pouco mais. Mas eu acho isso muito interessante de você falar dessa questão da mulher forte, da fragilidade, de você...
Porque, na verdade, eu acho que a gente começa a reconhecer... Porque, assim, a gente tem personagens, né, pra vida. A gente se veste de profissional, a gente se veste de amiga, a gente se veste de namorada, a gente se veste de mulher. A gente tem personagens, a gente se comporta de acordo com as situações que a gente vive. E que bom, a gente tem que ter isso. Mas a gente chega nessa fase que a gente começa a ver assim, será que eu estou vivendo um personagem do que a sociedade projetou para eu ser? E, assim, eu acho que muitas mulheres vivem isso, porque eu também sempre fui uma mulher muito forte, muito independente, muito autônoma, muito dona de mim, muito com as minhas opiniões, o que eu sou. Só que isso vai. O fato de você ser forte, você resolver questões e, de repente, você ser uma pessoa que levanta a poeira muito fácil, a gente tem uma característica que eu acho muito parecida. Eu acho que a gente tem muitas diferenças, né? Mas, assim, que é uma alegria. A gente é muito solar, a gente é muito Sim. alegre. A gente ri até da A desgraça. A gente ri faz até da piada para ficar mais desgraça. fácil. E o humor facilita muito uma Muito, terapia, muito. muito um processo. E não são todas as pessoas que são assim, cada um é de um jeito. Então, nós somos extrovertidas, nós somos solares, nós somos alegres. Então, a gente consegue fazer humor até com a nossa desgraça e consegue sacudir a poeira muito fácil numa situação. Mas isso, às vezes, encobre que a gente tem fragilidades e que é preciso ter mais coragem e mais força para se mostrar frágil. Porque a gente se acostumou com uma carapaça. Sim, Com uma carcaça de que, tipo, eu sou forte. Então, às vezes dói da vida te dizendo assim, tipo, você não é só isso. Você tem que mostrar que você é outras coisas também. Você não é só isso que você está mostrando para os outros. Você também é frágil, você chora sozinho, você não consegue dividir suas questões, você não pede ajuda. A gente tem questões sociais relacionadas às mulheres também, de serem as pessoas que cuidam, que a gente vai entrar nesse assunto, mas tem isso da gente entender que é preciso coragem, ser forte e corajoso para você se mostrar frágil, para você se mostrar vulnerável, para você dizer que ama, para você não se importar com o que o outro vai pensar. Nossa, os julgamentos. Não a é? gente deixa de ser quem a gente é por conta de julgamento, por conta da gente se preocupar com o que o outro vai pensar. E isso foi o que mais pegou para mim na questão de mostrar vulnerabilidade. Porque quando a gente é assim, é da nossa natureza, já se assim, ai, vamos rir, vamos fazer piada disso. Não é da nossa natureza mostrar a nossa fragilidade. Então, exige muito mais tudo isso que você falou, da nossa coragem, para a gente poder mostrar a nossa fragilidade. De pensar assim, nossa, eu sou fraca. Sim. Nossa, eu sou A gente sensível. não se admite ser fraca. Nossa, eu sou frágil. Nossa, eu preciso... porque são coisas que, de repente, você foi deixando para trás. Você mesma não quer aceitar isso, porque você teve que, de certa forma, você já sentiu isso, teve que superar para levantar poeira e continuar, mas é aquilo, é como se fosse uma criancinha que você esconde lá no quartinho e fala, fica aí quietinha, por favor. E Só não é que bem ela visto, tá lá, né? e não é bem visto. Não é bem visto. Quem é frágil, A gente acabou de sair de um Setembro Amarelo aí, que mostra da questão da fragilidade. Sim. E esses conceitos têm que mudar, né? Da gente entender que, nossa, é humano. Exatamente. E para ser humano exige coragem. Muita com coragem. todas as facetas que a gente tem, né? Tem um filme que tem uma parte do filme que eu amo, que ele fala disso, é de um treinador que treina uma equipe de basquete, assim, e um dos alunos, uma hora, ele fala isso da questão da vulnerabilidade, e ele fala assim, quando a gente se libera, quando a gente mostra o que a gente principalmente nessa questão da vulnerabilidade, a gente libera um monte de outras pessoas juntos para ter coragem. E uma vez eu falei assim, a minha filha, ela comentou, eu não gosto de levantar a mão na escola, já faz muito tempo, né? Não gosto de levantar a mão na escola, tenho vergonha. E meus amigos também, ninguém levanta a mão. Eu falei, então, na escola, ninguém entra sabendo, a gente entra na escola para aprender. Então, quando você levanta a mão, você está tendo uma atitude corajosa de mostrar que você não sabe e você quer aprender. E todo mundo está lá para isso. Não é possível que nenhum dos seus amigos também não tenham dúvida. Talvez eles tenham a mesma vergonha que você. Minha filha, se você tiver coragem de levantar a mão uma vez, todos os outros vão levantar a mão porque vão ver que um teve coragem para fazer isso. Faça. Quando a gente se libera, a gente libera um tanto de outras pessoas juntos. Às vezes está só precisando de que um levante a mão. Levante. E isso serve para festa também, porque eu sou aquela que não tem ninguém dançando, eu vou lá e danço e vem um monte de gente junto. Exatamente. Para abrir o buffet, abrir o buffet quando você está com fome. Abrir o salão. Exatamente. E assim, relacionado a isso, tem muito a ver com o que eu ia te perguntar. Porque
você falou que sempre gostou dessas práticas terapêuticas, que hoje você atua com elas. E você, quando começou na pandemia a estudar elas, a buscar isso para se curar, para buscar formas de sair de uma fase mais difícil, mesmo com esse conhecimento, você demorou para atuar para outras pessoas. Por quê? Você achou que não estava ainda preparada, segura para isso? Você sente isso, Carlinha, que aconteceu isso com você? Então, na verdade, eu acho que com toda terapeuta, eu comecei antes e comecei até a atuar na pandemia. Só que eu comecei em terapias com as barras de Axis, que é uma sessão que precisa ser presencial. Ah, eu fiz. Eu cheguei a né? fazer. Lembra que você falou que dormiu 12 horas seguidas? Dormi 12 horas seguidas. Sensacional, ela relaxa insônia. mesmo. Muito bom. E tem que ser presencial. E aí veio a pandemia. Falei, gente, agora que eu comecei a atuar, o que eu faço? E aí eu fui estudar o biomagnetismo, que é maravilhoso também, é desenvolvido por um médico, enfim, a gente usa os ímãs no corpo, então ela pode ser presencial, mas também pode ser à distância, que foi uma época que começou muito o tratamento à distância, que tem tudo a ver com física quântica, e aí é um assunto também, vixe Maria, para lá de podcast. Comecei com isso. E junto disso, eu sempre gostei de estudar neurociência. E como uma coisa está ligada na outra, gente, quando você começa a estudar, você vê que uma coisa está ligada na outra. Neurociência, neurolinguística. Vai abrindo um leque. Vai, né? ficando uma coisa gigante. Aí eu fui me pós-graduar em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Depois também fiz PNL. Então eu fiz um combo, juntei tudo. Umas dicas aqui para depois. E na pós-graduação, eu montei como se fosse uma mentoria, porque são vários atendimentos, uma sequência de atendimentos específico para mulher, né? E aí depois eu fiz a PNL e aí eu juntei tudo. Eu juntei tudo nesse, eu falo que é não sei se dá para chamar de tratamento. Você já experimentou um pouquinho e eu acho que ele ajuda, né, Carol? De uma forma mais leve, eu procurei fazer algo diferente. Eu acho que ele é um guia. Um guia. Eu vejo ele como um guia, assim, como não sei se um guia ou um livro didático. Sabe quando você tem uma cartilha que você fala assim, ó, que tal, vamos experimentar isso para aprender isso? Isso. Sabe? Então, assim, tipo, eu tô com um problema. Eu fiz, né? A gente vai estar aqui falando do livro da Carla, que é o Quem Cuida de Quem Cuida. E eu fiz, né, esses processos com você por conta das nossas conversas, e vamos, e eu acho que é isso, porque não tira a minha escolha. Eu sempre tive eu até falei pra Carlinha, eu sempre tive um preconceito um pouco com essa coisa de coach, de achar que, tipo assim, vai me trazer modelo pronto. Pra eu ser feliz, eu tenho que estar assim. Sempre achei muito focado em resultado. Sim. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem sucedido, eu tenho que estar magro, eu tenho que estar... Então, não tá ligado com as minhas questões psicológicas, com causas para isso, né? Então, eu vou continuar sendo um produto para as pessoas. E aí você traz... só que há coaches e coaches, há mentorias e mentorias, há situações e situações. E assim, o que eu achei do teu trabalho é que ele traz realmente um guia, assim, olha... São situações assim, e muita gente aprendeu a lidar com isso de tal forma. Isso, ou a melhorar essa situação de tal forma. Vamos praticar? Vamos fazer uns exercícios aqui, tipo, que nem quando a gente faz o abecedário e vai treinando algumas coisas. Vê se esse treinamento funciona para você. Sim. E funciona. Talvez não tudo para todo mundo, mas isso aqui vai ser falar, em algum momento alguma coisa vai tocar muito. Isso aqui funcionou para mim. E aí você vendo que, tipo assim, é o que eu falo. Tem coisas que a vida é o que é, os problemas são o que são, mas muitas vezes a forma como a gente consegue encarar eles, tem condições que a gente não pode mudar. Tem coisas que são do mundo, que são da política, mas tem coisas que a gente pode. Que é a forma como a gente vai encarar para, tipo assim, eu preciso me cuidar para não adoecer. Sim, a forma como lidar faz toda a diferença. A forma como lidar faz toda a diferença. E aí, assim, você teve esse processo, começou a atuar, e aí começou a criar esses guias. E aí você foi se voltando para a mulher, por conta da tua experiência, e aí surgiu Quem Cuida de Quem Cuida, que é esse livro virtual, né, ligado ao teu curso. Sim. Ele é um pedacinho da minha mentoria completa. É um pedaço da sua mentoria completa, que traz uma introdução para as pessoas entenderem sobre essa questão, né? E que fala exatamente, acho que, dessa questão de muitas mulheres. Talvez não só as que se considerem fortes,
mas tem uma questão cultural, identitária também, que muita gente fala que é biológica, não sei até onde isso é Ela biológico. é Isso antropológica até, né? Essa coisa de costume de passar de talvez geração a isso seja um geração a costume, geração. não biológico, porque eu acho que cuidar é do humano, amar é do humano. Eu não considero essas questões da mulher ou do homem, mas antropologicamente, culturalmente, com toda a questão relacionada às mulheres, a gente ficou responsável pelo cuidar. Sim. Então, assim, não é só as experiências minhas, sua e de outras mulheres, são os fatos, são dados, né? Sim. Quem cuida das crianças são as mulheres, quem cuida dos idosos são as mulheres, quem cuida dos homens são as mulheres, quem cuida dos que precisam são as mulheres. E muitas vezes ela se sobrecarrega com esse cuidar do outro, que pode ser muito prazeroso, mas quando não é equilíbrio, não sobra nada para ela. Não, eu dou uma palestra disso daí, e eu costumo falar assim, como se fosse uma dispensa. Então vem um amigo, pede um tempinho seu. Você vai lá na dispensa, pega o potinho no tempo, vai lá dar pro amigo. Aí o outro pede um amor, você pega um pouquinho e dá. O outro pede o carinho, você pega e dá. O outro pede atenção, você pega e dá. E aí você vai tirando da dispensa tudo que estão te pedindo e você vai lá com muito prazer e faz isso. Chega uma hora que você vai na dispensa, os potinhos estão vazios. Porque você deu e esqueceu de reabastecer. E esse reabastecer o que é? É o autocuidado. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, gente. E pedir em troca também, que às vezes a gente precisa da troca com o outro também. Lógico. É a tal da vulnerabilidade de saber receber. Que a mulher também às vezes tem. Ai, amiga, você tá tão linda. Ai, é o filtro. Gente, pode até ser o filtro, mas você tá linda. Não mudou tua genética toda, né? Aceita, recebe, obrigada, né? Ai, sou não sei o linda quê. mesmo. Não Nossa, tá é? muito mexendo, né, amigo? Hoje eu É. tô gata, né? Mas tá linda, é sempre linda, tem que se achar mesmo, E eu não tô gente. todo dia, mas hoje eu tô falando, hoje eu tô legal. Faz parte, né? Sim, a gente precisa saber receber elogio, a gente precisa se elogiar, se olhar de verdade, porque a gente se olha no espelho, não dá nem para falar que é olhar. A gente se vê. A gente escova o dente, mas a gente não tá olhando no olho da gente. A gente fala com todo mundo, a gente trata os nossos amigos de uma maneira tão maravilhosa, mas a gente não se trata assim. E às vezes a gente não faz, a gente aceita menos do que a gente merece. Porque quando a gente não se enxerga, a gente está com uma autoestima baixa, eu falo que a autoestima é tudo nessa vida, a gente se relaciona muito mal, porque a gente aceita migalha achando que é banquete, sabe? A gente entra num processo só de dar e não saber receber, e a gente vai se esvaziando e vai indo para um buraquinho. E eu falo o seguinte, hoje ainda falei isso, uma hora a vida cobra. Ou você vai ficar doente se você não sair dessa situação, no mínimo você vai ficar doente, ou vai chegar uma hora que você vai ter um surto e falar, chega, não aguento mais. Eu acho que essa hora sempre chega de você estar nesse lugar de olhar e escolher, que é isso que você falou lá do topo da montanha. Bom, o que eu quero daqui para frente? Muita gente vai e muda completamente o rumo das coisas. Outras pessoas dão, mas se mantêm em lugares onde que elas ficam extremamente ou sofrem doentes. E continuam. Exatamente, Sofrem doentes. e continuam. Vivem uma vida doentes. Porque você estava até falando de neurociência, né? Porque é difícil mudar, mesmo para quem goste, mesmo para quem queira. Eu sempre gostei de mudança. Mudar. Eu sou ariana, né? Então, tô aqui, tô pensando em outra coisa, e nossa, uma coisa nova, com gêmeos ainda. Então, mas mesmo assim é difícil. Mesmo assim a gente começa a ver que repete comportamentos, porque é a questão até Sinapse neural, o caminho dos neurônios. É porque é normal. Às vezes o sofrimento é algo que você já conhece, que Já você está acostumado a lidar. Exatamente. Algo novo pode até te trazer uma coisa legal, mas é imprevisível se vai vir o legal ou não. Sim. Então eu vou garantir o sofrimento porque é o que eu tenho. Exatamente. Isso é pode isso parecer que você uma falou. loucura o que eu tô falando, não, mas isso é físico. A sua mente faz isso com você. Entende? Fica aqui porque você já sabe o que está acontecendo. Ou então muda, mas repete comportamentos. É por isso que às vezes parece que a gente está com a mesma pessoa em relacionamentos diferentes. Você segue o padrão. A gente segue um padrão, porque é um padrão que eu conheço, Exatamente. né? Que eu sei lidar. Por mais que não me faça bem, eu sei lidar com aquilo. Sim. É uma loucura, né? Os caminhos que a nossa mente faz por essas questões. Você estava falando dessa questão de cuidar e a gente fica com o potinho vazio, a gente cuida de todo mundo, a gente não sabe receber, a gente não sabe pedir. E eu acho assim, tem tudo isso, mas tem uma cultura também do servil de que, tipo assim,
da mártir que não precisa de nada. A gente tem uma coisa do orgulho também, eu não sei se é bem colocado assim. Tem isso e tem a vitimização também, da pessoa que se faz de coitada, né? Sim, tem várias situações. Porque é uma forma de chamar atenção, Exatamente. tem essa questão também. Tem várias mas situações. talvez, às vezes, né, você nem se coloca como vítima, mas você tem um orgulho, alguma coisa de que, tipo, as pessoas precisam entender que eu também preciso. Mas se você não se coloca como... Porque, assim, acho que eu vou conseguir colocar melhor o que eu tô falando. As pessoas acham que, tipo assim... eu dou sem receber nada em troca. Eu acho isso Hipocrisia. uma hipocrisia, uma preguiça de uma coisa que ninguém dá nada sem querer nada em troca. Você pode não falar e... Até, na verdade, pode ser inconscientemente esse querer em troca, mas sim. Ninguém né? faz nada sem querer nada em troca. A gente quer reciprocidade. É que nem interesse. Só que se você não demonstra no seu comportamento de que você só vai ficar ali, as relações têm que ser boas para os dois lados. Sim. Então, amigo, mãe, irmã, filho, marido, namorado, quem for que você esteja se relacionando, eu vou ser o máximo que eu puder ser para você, ok? O máximo que eu acho que uma relação como essa de amizade, de família, de amor, merece que eu seja. Mas eu só vou continuar nela se ela for recíproca. Acho que a gente não consegue, muitas vezes, por essa cultura mesmo, demonstrar isso. A gente, às vezes, acha que tem que dar tudo para manter qualquer tipo de relação. E não demonstra que eu só fico aqui como se fosse um favor as pessoas, de repente, se relacionarem com você. Eu vejo que muitas mulheres têm essa questão. Essa questão é de você... Isso também vem tudo do inconsciente. De autoestima, talvez, né? Então, tem a ver com autoestima, tem a ver com senso de pertencimento. De tipo, preciso pertencer a alguma tribo. Isso com adolescente é muito punk, porque assim... eles sofrem uma pressão para fazer uma coisa. Ele fala, putz, se eu falar que eu não concordo, não vão me aceitar. E aí você vai e entra. E a gente repete isso na vida adulta. Inconscientemente, às vezes sem perceber. Para ser aceito. Para se manter naquele lugar, naquele círculo, com aquela pessoa. E aí você vai tentando se encaixar em caixinhas tão pequenininhas que você não cabe, gente. Eu lembro de amiga minha, assim, a gente mais jovem, assim, fica com cara, e aí o cara faz uma coisa, assim, bizarra. Ai, amiga, deixa eu fechar o olho, finge que não tá vendo. Ele não fez isso, né? Porque você não quer enxergar, de repente, coisas que vão fazer você rever. E ter que ter uma atitude e mudar. E ter que ter uma atitude. Isso eu acho que vai para qualquer coisa na vida, mas principalmente dessa questão da gente cuidar dos outros e querer ter dos outros. E não mostrar que as pessoas também precisam ser legais para estar com a gente, desse tipo assim. Tem que merecer também. Porque às vezes você também, isso que você falou de autoestima, a gente não reconhece na gente o nosso próprio valor. A gente não foi criada para reconhecer, né, Carlinha? Não, ao contrário. Quando a gente é criança, a criança, pode reparar, ela se ama. Ela vive em frente ao espelho. Não sei se os meninos são assim. Eu tenho filha mulher e eu lembro que eu era assim. A gente fica eu era assim também. E fica Nossa, linda, e põe a roupa da mãe, e põe, e se fica se namorando no espelho e se acha linda. A criança até conversa com ela, né, toda assim. Aí vem um adulto e fala, como você é exibida? Pá, já corta. Gente, não tem problema nenhum em ser exibida. Você tem problema em ser arrogante, em diminuir os outros. Aí, ok. Mas você se amar não tem nada demais. Então, a linguagem, a nossa comunicação, isso é um recado para os pais também. Eu também melhorei em várias coisas, depois que ela já estava maiorzinha até, mas de perceber, né? Nesse sentido de que a gente coloca as nossas crenças no outro também, né? E a autoestima é extremamente importante. Da gente deixar crescer na criança. Né? De deixar crescer na criança, e é o que você falou. Porque não é diminuir o outro. Porque quando ela tá fazendo isso, eu era muito assim. E eu amava a Xuxa. Nossa, até hoje eu adoro. Acho ela uma mulher incrível e tal. Com todas as questões dela. E tipo... E tinha roupa da Xuxa, tinha coisa aí. Eu ficava exibida. Tem vídeos de aniversário. E aí eu sempre ouvia, você é exibida. Mas assim, eu não tava me comparando a ninguém. Sim. Eu não tava diminuindo ninguém, nem você tava se olhando amando, pra só alguém, isso. Eu só estava achando que eu estava legal. Exatamente. Do jeito que eu estava ótimo, porque era o que eu queria pra mim. É o outro que se diminui achando alguma coisa. Isso, porque você não pode ser assim. Então você, tipo assim, olha, você tem que ser assim pra alguém querer estar com você. E aí você vai deixando várias coisas de lado e deixa de se cuidar. Sim.
quando costumo você, às vezes, falar, desperta para esse processo, às vezes você vê que, assim, nossa, como que eu cheguei até aqui? a gente não percebe. A Não gente só percebe percebe. quando a gente já tá lá lascada na vida. A verdade é essa. Eu costumo falar, tem uma postagem que fala assim, quando você não sabe o valor que você tem, você aceita qualquer valor que os outros te dão. Vale para qualquer coisa e qualquer relação, profissional, pessoal, qualquer coisa. É isso. Só que a gente não enxerga o valor que a gente tem, muitas vezes. Ou a pessoa tem um ego, porque também tem o equilíbrio, né? É um Tem. egocentrismo absurdo, que menos, Que também, calma. muitas vezes, mascara uma falta de autoestima. Sim, que daí a pessoa tenta mascarar justamente fazendo o oposto. Exatamente, para, né, disfarçar Para essa disfarçar. insegurança, né? Que eu acho que acontece muito, Eu também bastante. Quando eu vejo alguém assim, eu falo assim, tem alguma questãozinha aí no fundo, essa pessoa é um gatinho frágil e tá botando um leão pra fora que não é bem esse leão, né? Acontece muito. Às vezes parece que é pra ninguém perceber, pra ninguém Isso, perceber nem meus chegar, defeitos. nem chegar. Então eu tenho que mostrar que eu sou demais. Pra já nem chegar, senão eu tô lascado, né? Se Não ver consegue quem eu sou de verdade. Não consegue gostar de si com as pessoas entendendo seus defeitos. Porque quando a gente gosta da gente, olha, eu tenho vários defeitos, tenho qualidades, tenho defeitos. E eu não tenho problema que você reconheça meus defeitos e qualidades. Eu não vou deixar de gostar de mim por conta disso. Sim. Eu vou reconhecer as coisas que eu tenho, aceitar e tentar melhorar o que de repente não tá legal pra mim. Mas eu não quero não ser o que eu sou pro outro. E eu acho que muita gente que às vezes está nesse nível de arrogância e de soberba mesmo, muitas vezes mascara isso, né? Muito. Eu acho que na maioria das vezes, não dá para generalizar nada na vida, mas eu acho que em muitos casos, na maioria das vezes, é isso que acontece, sim. E a gente ter esse medo do julgamento, medo do que o outro vai pensar, né? E, gente, é todo mundo igual, é todo mundo humano. A gente precisa parar de ter medo de julgamento, porque o julgamento é como se fosse um chicote, né? Que te limita ali. Nossa, vão me julgar, o que vão falar de mim? Não vou fazer isso. Pá, toma uma chicotada, fica ali quietinho. Para eu assumir minha vulnerabilidade, eu me senti exatamente assim. E eu lembro que eu sofria para falar, e às vezes eu queria falar, eu tô me sentindo assim, eu tô com vergonha porque eu acho que estão pensando isso de mim. E aí eu lembro que eu falei isso até para minha chefe, porque eu precisei sair de licença. E eu falava assim, nossa, eu vou ficar pensando que eu sou uma folgada, que eu não quero trabalhar. Gente, dane-se o que vão ficar pensando, desculpa, mas, né, eu precisei. Não tem e como. assim, ela falou assim, Carla, ninguém está pensando nada. E aí que me caiu a ficha, eu falei, eu tô sendo uma carrasca comigo mesma, e pensando do que o outro está pensando, a gente não tem controle sobre o que os outros pensam. Sempre vão te julgar, sempre, ponto. Partindo desse princípio, que sempre vão te julgar, então, para que você vai se preocupar com isso? Se sempre vai haver julgamento. A gente não agrada a todo mundo, gente. Né? E a gente não agrada a todo mundo. Eu acho que talvez esse é um processo da metanoica, de você entender que você não vai agradar a todo mundo. Sim. E que você não precisa agradar todo mundo. Você precisa e tudo se agradar. bem ter pessoas que não gostem de você. Porque você também não vai gostar de todo mundo. Exatamente. E tá tudo bem. Se a gente tiver respeito, se cada um estiver na sua, tá tudo bem. Eu acho que é um processo mesmo de amadurecimento nisso, né? Sim. Eu, assim, pensando na minha experiência em relação a quem cuida de quem cuida, eu sempre fui essa mulher também forte, determinada e que sempre foi uma amiga para todos. Tipo, tá com problema, eu vou lá e resolvo. Porque eu sou impaciente também, né? Ai, daqui. Resolveu isso ainda? Aqui, vamos tão simples, né? Peraí, daqui. Tá resolvido, vamos sair agora? Tá tudo certo. Então, eu sempre tive essa postura prática para a vida. E eu comecei a ver... Depois, eu tive crise de ansiedade durante a pandemia. Procurei tratamento, porque eu tenho na família pessoas com transtorno, então acho que para mim foi mais fácil identificar. Quando você convive com pessoa com algum transtorno psicológico, você identifica quando você está com algum mais fácil. Você já conhece um padrão de comportamento. Né? E o meu padrão, e o que eu vi que assim que estava para mim gritante, foi porque eu estava me odiando. Eu estava me detestando. Eu tinha vontade de me bater. Assim, pode ser um gatilho para alguém, de repente eu tá falando isso, para desculpa, mas eu tinha essa vontade. Eu me olhava e me detestava, eu tinha vontade de chorar, e eu comecei a ficar frágil, chorona, e tudo me magoava, e tudo eu chorava. Porque é uma coisa que eu acho que
talvez, não sei se é biológico também do comportamento, mas que eu acho que pertence muito ao feminino, de uma intuição, de algo que parece que tá batendo e falando assim, não tá legal pra você. Não é seu lugar. Não é você. O que você tá fazendo aí? Como é que você tá vivendo dessa forma? É que eu falo que uma hora a vida cobra. Então, eu tava sentindo raiva de mim mesma, porque, tipo, isso não sou eu. Por que Que eu tô você tá vivendo fazendo da tua que você vida? tá fazendo da sua vida? É. E aí eu comecei a ver questões que tinha no meu relacionamento com muita terapia, muito questionamento, muita reflexão, de ver que eu estava cuidando das pessoas, cuidando de tudo, e eu não recebia nada em troca. Muitas vezes eu era julgada e criticada por quem eu cuidava, porque essas pessoas também estavam com questões, e a pessoa que está ali de repente disponível é a mais fácil para você despejar Sim. as suas frustrações, que a gente guarda a nossa e o outro despeja. Você estava ali disponível. E aí vai em você. Exatamente, porque você está disponível. É. E eu comecei a perceber o caminho que eu levei até isso. E eu comecei a ver um padrão em relacionamentos meus, assim, de namoro, principalmente as várias relações melhores que duravam mais, e tipo, algo que eu sempre fui muito sincera. Eu não gosto disso, ó, não gostei e tal. Mas as questões que realmente eram as mais incômodas, que eram definitivas para aquilo dar certo, muitas vezes eu guardava, por quê? Porque ia magoar o outro. Então eu aguento, ele não vai aguentar. Nossa, eu vivi muito tempo assim. É É uma baita de uma impressionante como a arrogância mulher nossa. consegue pensar isso, porque a gente pensa assim, não, se eu falar isso, eu vou magoar a pessoa de uma forma que eu segurar onde ela não vai segurar. É uma arrogância e é Autoflagelo ao mesmo é um tempo. autoflagelo, porque é isso de você achar Eu que sofro você ficando onde eu não gosto, mas tudo eu bem, acho ele que não. pode não parecer, mas é o suprassumo do quem cuida de quem cuida, das pessoas que cuidam de todo mundo. E tipo, o que eu sinto não interessa. Eu aguento, eu sou forte. O que eu não posso é magoar o outro. Sim. Mas muitas vezes a gente não vai magoar o outro porque a gente não está sendo leal, não está sendo bacana, não está sendo. A gente vai magoar o outro por ser verdadeiro. E a gente Sim. não tem como fugir disso. É o... Porque você não magoar o outro na mentira Não vai é trazer um saudável. rancor e um transtorno muito maior depois. Porque Sim. você vai começar a acumular mentiras de coisas que você está acumulando de sentimentos em você que você não guarda porque meu marido não vai aguentar, meu namorado não vai aguentar se eu falar isso pra ele. Isso vai magoar, isso vai ferir o ego dele, isso vai ferir a vaidade dele. Mas e a minha? E por que que isso vai ferir o outro? Por que que a verdade tem que ferir o outro? Por que que a verdade não pode ser aceita como que, tipo assim, você tem coisas que não são legais pra Porque mim e isso vai vice-versa? como o outro aceita, isso vai a forma que a gente fala também, que eu acho que faz diferença. Porque a gente quer que o outro continue nos aceitando, É. né? E a gente, por isso, a gente não diz não. Esse de não magoar o outro é que nem o dizer não, também é uma associação que eu falo, né? E eu falo assim, quando você diz um sim para o outro, querendo dizer não, você está falando não para quem? Para você. Então a gente vive falando sim para o outro e falando um monte de não enorme pra gente. E não é, isso não é saudável. Você não está sendo verdadeiro com ninguém, E nem onde com tá você, minha nem com o vontade? outro. Exatamente. Porque então a minha necessidade de aceitação é muito maior do que o desejo, do que a minha verdade, do que. Por que que a gente tem que ser assim? E aí é muito triste, porque às vezes você vê mulheres, às vezes, mais velhas, dependente da idade, mas você vê muito as gerações mais velhas, né? Que não Sim. tem essa consciência, talvez não tenha o conhecimento que a gente tem hoje, claro, porque a gente está aí para isso. Cada geração evolui um pouco mais no que conhece, no que Sim. se entende. E que vivem relações muito frustradas, de muito rancor, de muita ironia, de muita hipocrisia. E que também talvez exista amor. Mas que não é o amor que sustenta aquilo. É só comodidade. Na verdade, eu De, falo que tipo, não basta de viver amar. numa vida que é aceitável para o outro, que é aceitável para todos, mas que, tipo, no que te realmente fez crescer e fez feliz, Sim, né? E isso acontece muito com as mulheres. muito. Eu falo que o amor não é o suficiente. Pode parecer, nossa, como Não. assim? Não, não é.
Não é, às vezes você pode amar, mas se a relação está doente, te faz mal, porque pode acontecer de você amar, mas a relação, o tipo de relacionamento te fazer mal. Gente, não dá. Você precisa se respeitar e respeitar o outro também. Porque relação é troca, né? Não existe essa questão também de culpa. Ah, a culpa é dele ou a culpa é dela. Não. São São responsabilidades e responsabilidades. dos E os dois dois, têm defeitos e qualidades. né? Mas a gente. É esse comportamento do Sim, servil e do que, tipo, do que eu aguento, do que eu mascaro para o outro, para continuar sendo aceito, para continuar ali, que às vezes a gente não percebe. Porque a gente sim. se vê como mulher independente, forte, que bem resolvida, e a gente não percebe que às vezes a gente vai continuar se colocando nesses papéis que eram das nossas avós, das nossas mães, Sim. e não tem nada de mais, não tem nada de errado cuidar do outro, não é essa questão, cuidar do outro, fazer bem ao outro, É e a quem se ama é maravilhoso. maravilhoso, desde que você não se anule para isso. Sim, A questão é o caminho que a gente vai fazendo e se anulando, porque a gente acha que a gente aguenta mais que o outro e que ferir o outro é pior do que nos ferir. sim. É muito louco isso, como a Muito. gente faz isso sem perceber e a gente começa a ver assim, nossa, É. eu não entendi que isso era eu. Tem duas coisas assim que me vêm. Uma que é uma que eu vejo várias pessoas até falarem em palestra e apesar de ser batido, eu falo e eu acho importante. Que tem uma lição que a gente aprende no avião e leva para a vida. Quando as máscaras caírem, use primeiro em você para ajudar o outro. Faz todo sentido, é um exemplo perfeito. É um exemplo perfeito. Você tem que ter o oxigênio e estar bem para poder socorrer o É outro. um exemplo E perfeito, é isso principalmente as mesmo. crianças, porque elas não têm, né, a mesma habilidade e conhecimento que a gente. Então, quando as máscaras caírem, primeiro você, depois no outro. E a outra, eu esqueci agora do Mas que era depois da eu vou fazer o seguinte, continuidade. depois eu vou pegar o nome do filme, que eu acho que eu sei qual é, mas eu também tô com a cabeça Eu sei, mas eu terrível. não sei falar o inglês direito. É Coach Carter. Coach Não, mas tem a Carter. tradução. E aí eu vou colocar depois na relação, junto Coloca. com o videocast para as É pessoas excelente. acessarem. E um outro filme que eu vou dar, que a gente falou de neurociência, dos caminhos neurais e como a gente pode mudar comportamento, é o Quem Somos Nós. Que é um filme Não, mas eu vou querer umas sensacional. dicas no final pra Tá. gente. A gente vai fazer um combo dessas dicas. Bom, essa questão de egoísmo e prioridade a gente já falou um pouco, né? Porque tem a ver com o que a gente tá falando de. Às vezes a gente se priorizar pode parecer egoísmo. Lembrei o que eu ia falar, Carol. Vou te cortar, Fala. mas é muito importante. Não, mas fala. De onde vem isso? De onde vem isso? Eu tenho uma palestra também que mostra, eu tenho uns quadrinhos que mostram as falas que a gente tem com as crianças. Porque a personalidade, a gente fala, estudiosos falam que se forma do 0 aos sim. 7 anos. E a gente fala, os pais sempre fazem tudo do melhor. Certeza, a gente sempre faz tudo para que o nosso filho seja e melhor. dentro do que a gente conhece. Dentro do que a gente sabe, Né? e a gente erra, normal, né? Ninguém é perfeito, certeza. a gente erra. E aí a nossa fala, muitas vezes, hoje em dia acho que isso mudou, a criação mudou. Hoje em dia, sobre o meu ponto de vista, há exageros, porque crianças precisam de limites. Com certeza. E hoje em dia há alguns exageros sobre alguns aspectos. Mas, antigamente, por exemplo, eu fui criada assim. Os adultos estavam conversando e eu sempre adorava a conversa dos adultos, queria estar lá no meio. Uhum. E aí eu acho. E viramos e falou assim: você não acha nada porque você é criança. Nossa, eu ouvi muito. Aí você ouve, você não acha nada porque você é criança. O que a criança entende? Eu não sou ninguém, o que eu penso não importa, eu não tenho opinião. O que você leva para sua vida disso? Né? Engole o choro. Ah, eu não posso sentir, eu não posso demonstrar que eu tenho fragilidade. Então tem coisas Não, assim, a que gente ficam foi enraizadas criado na gente. e nesse sentido até mais os homens, porque foram criados Homem não pra pode chorar. ter, Homem inteligência não pode emocional chorar, lembra que nenhuma, falava isso? Homem né? não chora. De Oi? reprimir emoção, inteligência emocional nenhuma. E se a criança está chorando é porque ela não sabe lidar com aquilo. E ela Sim. é humana e vai sentir raiva, tristeza, felicidade, Sim. ira com qualquer outra pessoa. Ela só não sabe o que é aquilo, então ela vai reagir de uma maneira mais instintiva. Gente, se a gente é Se a adulto... gente não ensina e fala só, não é pra fazer, a gente não deixa a gente dar o sentimento da gente. Sim. É o que a gente faz adulta. A gente não deixa. Aquele sentimento continua com a gente. A gente só tá deixando de demonstrar. A gente só tá engolindo ele. É exatamente isso que eu tô É o falando. engole o choro. É o engole o Traduzindo, choro. não engole demonstre o choro. que você sente. Então tem vários. Eu tenho acho que uns 5 flashes assim de coisas que falavam e como a gente vê. E isso fica na gente. E a gente leva, olha só isso.
A gente leva para o resto da vida. A minha filha, uma vez, ela falou assim para mim: mãe, o que é isso? Eu não lembro que situação era. Eu falei assim: para mim, isso foi assim. Para você, pode ser de outro jeito. Porque os pais têm mania de falar: isso é assim. Não, peraí. E outra coisa, essa questão de ser aceito pelos outros, a gente também quer, da gente ser perfeito, a gente também não quer mostrar que a gente erra pros filhos, né? Sim, A eu gente hoje em também não dia quer eu sou ao mostrar que a gente contrário. Eu acerta vivo pros falando para filhos. minha filha: eu não sou uma super heroína. Eu também fico Peraí, que triste, eu que choro. acho que o Cauê conseguiu aqui o nome do nosso filme, mas depois eu vou colocar pra todo mundo pegar. É Coach Carter, Treino para a Vida. Isso, treino para a vida. Obrigada, Cauê, mas depois a gente deixa na listinha. Amiga, sabia que não ia dar um só, né? Mas assim, vamos para algumas partes que eu acho interessante Tá. falar do teu trabalho, relacionado a tudo que a gente falou do quem cuida de quem cuida. Você foca nessa questão do autocuidado, a gente lembrar, primeiro eu preciso me cuidar, eu preciso gostar de mim. Assim, o que que você acha que seriam os primeiros passos para a gente começar a despertar para isso e começar a se voltar para essa necessidade? Que pequenas situações, que ações que a gente pode fazer simples no dia a dia que podem fazer a gente despertar e voltar a se priorizar e ter relações mais saudáveis com os outros e com a gente mesmo, Sim, principalmente, né? sim. Eu acho que é se perceber. Então, quando você perceber que você está triste, que está doendo, a gente fica angustiada, a gente fica meio confusa, né? Acho que a mulher são esses padrões assim de pensamentos e sentimentos que a gente tem. Com certeza. É parar e se perceber. E tem um exercício que eu acho ótimo. Se uma amiga viesse para você, sua melhor amiga viesse para você e falasse: eu tô sentindo triste, eu sou um cocô, eu sou. Ai. O que você falaria para sua melhor amiga? Para a pessoa que você mais ama? É o que você vai falar para você. Porque às vezes a gente não se permite se sentir assim. E a gente é meio carrasco com a gente. Então é você se permitir ter esse momento e pensar: que conselho eu daria para minha melhor amiga? Calma, isso vai passar. O que a gente pode fazer para melhorar isso agora? Sabe? Se dá um tempo. Se permitir sentir isso, se acolher. Se acolher. Sair do piloto automático, do modo acelerado. Se tratar com mais carinho. Você vai tomar banho, não é pegar o sabonete e passar no corpo, é sentir o seu corpo. Sabe? Sentir um sentimento de gratidão por você. De reconhecer, todo mundo fala de autoconhecimento, eu falo muito de autorreconhecimento. Porque eu falo assim, você tem, sei lá, 30, 40, 50 anos. Quantas coisas você já superou na sua vida? Faz uma lista. Quantas coisas você já conquistou na sua vida? Começar a reconhecer os seus valores, as habilidades que você tem. Isso vai te ajudar a você a voltar a ter autoestima, a reconhecer que não, realmente eu fiz isso. É um exercício, às vezes os primeiros você pode demorar um pouquinho a mais. Eu costumo falar assim, anota suas qualidades. Eles são mais doloridos no começo, né? Todo dia eu fazia com a minha filha esse exercício antes de dormir. Me fala 2 qualidades suas hoje. No começo, gente, eu fiquei até assustada porque era difícil. Ela conseguir reconhecer uma qualidade dela. Nosso primeiro dia eu fiquei bem assustada, Sério? juro. Porque ela demorou. Eu falei, filha, você é tão maravilhosa, você é tão extraordinária, você tem tanta qualidade. Mas não você consegue. precisa enxergar isso em você. Então foi um exercício que ela começou. E aí todo dia Mas se tu tinha que falasse ter. o defeito, ela saberia. Todo mundo é assim. Você não é assim com você? A gente faz isso com a gente. Hoje não mais. Você aprendeu. Você tem um Aprendi livro muito. que tem lá os exercícios, que isso é que é E os legal. tropeços da vida, né? É. Porque faz você falar, ou eu continuo assim, ou, né? Não, se Preciso- continuar assim não dá, a gente fica infeliz. Eu, assim, acho que eu, graças a Deus, sempre tive uma autoestima equilibrada. Mas essas questões eu sempre fui uma pessoa muito... não é servil, é voluntariosa. Então, e muito resolutiva, muito prática. Então, para mim, foi um processo entender que, tipo, até onde eu posso ir, até onde é o processo do outro e não é meu. Porque às vezes a gente também se Isso envolve é muito nas legal você questões falar. de resolver a situação do outro, que ele precisa passar por aquele processo, ele precisa aprender a resolver Sim. sozinho, e não sou eu que vou resolver. E a gente também precisa, eu com muita terapia comecei a fazer uma autocrítica com isso também, porque eu comecei a pensar, eu me deixo de lado fazendo isso, porque eu resolvo as questões dos outros,
Ninguém acha que eu sofro, porque então eu sou uma pessoa muito bem resolvida, com tudo resolvido na vida, e resolve dos outros, inclusive. Então a Carol tá ótima É sempre. mais fácil a gente resolver dos outros. A Carol tá ótima sempre, porque se ela resolve dos outros, ela já resolveu os dela. Nem sempre. E você começa a ver que também isso te dá um certo de controle sobre o outro. Porque se eu resolvi a vida dele, dela, seja de quem for, eu posso opinar sobre como ela vai viver. Nem Sim. tudo é só positivo. Tudo tem um lado positivo e Sim, negativo de sim. cuidar excessivamente do outro. Uma mãe que é muito zelosa, que não tem tempo para ela, para nada, para cuidar de si, para olhar para si, muitas vezes ela faz um controle excessivo da vida dos filhos. Sim, e o filho se Por sente quê? numa Porque obrigação eu resolvo absurda. a sua vida, eu cuido de você. Então quem tem que decidir como você vai viver sou eu. Inconscientemente, ninguém tá fazendo isso porque é Sim. vilão, porque é mal, mas porque talvez a gente não esteja tendo tempo suficiente para cuidar de si, dedicando tempo, esse tempo que você está focando excessivamente no outro, talvez teria sido para você. Não, e quando você cuida de si e se observa, aquilo que volta lá no começo que eu falei de quando eu levanto a mão, vem um monte de gente que levanta atrás, né? Quando você se observa e se compreende, aceita a sua vulnerabilidade, você acaba tendo mais empatia com o outro. Com certeza. Você entende que o outro também tem as fragilidades que você tem, quando você aceita a sua fragilidade. Entende? Então a gente começa a ser menos, julgar menos e entender mesmo sem concordar. Mas eu respeito, tipo, eu não concordo com o que ele faz, mas eu entendo que ele dá o que ele pode. Porque a vida é isso, cada um faz o que pode. Né? Às vezes a gente se arrepende de coisas que a gente fez, mas foi aquilo que eu podia, era o entendimento que eu tinha naquele momento. E o outro também. Sempre. E você, porque às vezes você fala assim, mas essa pessoa não foi bacana com você. Era o que ela conseguia fazer. É o que ela conseguia. Era o que ela conseguia fazer. Não quer dizer que você vai ser uma santa, que vai perdoar todo mundo, Lógico que vai que amar não. todos. Não... Não tem nada disso. Você vai ter raiva, você vai falar, filha da gente safada, você vê? Tem gente que age de maneira desleal. Mas não pertence a mim. Eu vou ficar com raiva, posso me distanciar, mas assim, tipo, eu carregar isso comigo... Não dá, né, amiga? Não, é aquela raiva momentânea. É muito peso já, né? Muito, muito. Gente, a gente precisa se livrar das bagagens. A gente passa uma vida, às vezes, arrastando corrente que bastava a gente largar, que ia ficar tudo mais leve. Até para entrar o novo, você precisa deixar a sua mala um pouco mais vazia. Que nem quando a gente limpa armário, faz faxina, né? Fazer faxina na vida é igualzinho faxina de armário. Você vai lidar com tudo que está ali dentro no porão, vai tirar, vai virar uma zona. Você vai falar, meu Deus, por que eu fui mexer nisso daqui? Olha quanta coisa que tinha lá dentro. Mas você vai aos poucos, né? Não precisa fazer a faxina num dia só. Você vai aos poucos fazendo e arrumando e depois fica tudo em ordem, você tira o que não serve mais, fica mais leve e você abre espaço para entrar coisa nova. Né? Assim é no armário e é assim na vida também. Inclusive é comprovado cientificamente que é uma terapia. Quando você estiver muito confuso, você ir arrumar o seu guarda-roupa, a sua gaveta. Eu faço isso também, muito. Organiza minha cabeça, gente. Organiza a cabeça, gente. É incrível como funciona. Funciona mesmo. Amiga, olha, eu acho que a gente já passou aqui por tudo. Eu acho que essa dica sua foi perfeita. Eu queria aproveitar e dar uma outra dica, que foi uma dica que você me deu. E então eu vou complementar aqui só pra gente finalizar antes das dicas culturais. E que pra mim serviu muito. E minha terapeuta, depois que eu falei isso, ela falou, vamos começar a fazer. Ai, que legal. E eu faço mais ou menos, porque a gente às vezes sabe coisas que fazem bem pra gente, mas a gente não leva muita prática, sério. Quanto mais levar, melhor. Entendeu? A disciplina é outro processo. Aí Sim. vale outro todo podcast. Dia um pouquinho, só por hoje. Todo dia um pouquinho. É o só por hoje. Que é escrever. A escrita terapêutica, sensacional. Escrever o que você sente, o que você entende, começar a se... né? Não só se ouvir, mas se ler, porque você consegue expressar muitas vezes o que está sentindo no papel de uma maneira que você não consegue verbalmente e nem organizar mentalmente para falar. Quando você... Na escrita você precisa organizar para escrever. Exato. Então, assim, para mim foi, assim, excelente. Eu vi coisas assim, me deu uns insights, sabe? Eu ler e falar assim, nossa, é isso. Mas isso também é científico, sabia que a ciência explica? A ciência também explica isso. Sim, quando você escreve, você manda um comando para o teu cérebro, você ativa alguns lugares, né, que trazem o inconsciente para a consciência. E eu brinco que aí o lápis ou a caneta é como se fosse essa anteninha que traz o inconsciente. Você vai escrevendo e as coisas vêm. A minha terapeuta, ela pediu não um diário, mas assim,
Lembrou de alguma coisa da tua infância, um momento importante que você viveu? Já é um outro processo de quem já fez terapia há mais tempo, tá, gente? Mas assim, tipo, lembrou de um momento que você viveu, de alguma coisa que te fez bem ou que te fez mal, seja na infância, na adolescência, que veio aquilo na cabeça? Porque muitas vezes a gente passa por isso no meio do dia. Sim. Escreve. Porque aí, quando você começa a escrever, vem aquele momento todo e você organiza ele, o que você sentiu e como de repente ele reverbera em você. Você começa a escrever de um jeito e quando termina tá de outro. É infalível. Enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui quase terminando, mas para finalizar, eu queria que você tem muitas referências para dar. Eu queria dar uma referência hoje também, aproveitar. Eu trouxe até alguns livros aqui para decorar e eu vou falar de um livro que é de um autor português que eu acho que tem muito a ver com essa questão de transformação do olhar para a vida, para o amor, para o simples, para entender como tudo pode ser mais simples quando a gente transforma o que tem com amor, sabe? Que é o Walter Ugumãe. Esse livro aqui é incrível, é O Filho de Mil Homens. E é uma história, assim, com muita vulnerabilidade social, que traz muitas questões sociais também, mas de uma superação, de uma transformação, de uma maneira até inconsciente, pelo simples fato de como esses personagens encaram a vida e a forma como eles se permitem, abrem coração, mente Que lindo. para a vida. É lindo, lindo, lindo. Então tá aqui minha dica e eu queria que você deixasse uma dica especial para todo mundo que tá ouvindo a gente, vendo a gente. Eu vou deixar um livro que eu amo, que é justamente para você que tá vendo tudo isso e falou assim: eu quero mudar alguma coisa na minha vida, que é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que inclusive eu tenho ele em audiolivro no meu canal do YouTube. Ai, que legal. Eu vou gravando Aí, ó. em pedacinhos e comento algumas Então, partes. eu vou colocar aqui também o canal do YouTube da Carla para vocês seguirem ela, claro, também. E lá vocês vão conseguir ouvir esse material. Leva as práticas que você pode usar para o resto da sua vida. É isso que eu acho legal. Você ser a curadora de você mesmo. Porque é nisso que eu acredito. Às vezes a gente só não sabe por onde começar e o que fazer. Então é isso que eu gosto de fazer. Olha, isso serviu para mim, me ajudou, pode te ajudar também. Vamos lá, vamos fazer? E aí você leva isso para sua vida, que é isso que você levou à escrita terapêutica também. Eu né? penso muito isso. E assim, eu dentro da minha fé, da minha religião, porque eu acredito em todos os caminhos, né? Eu sempre falo isso. Converso à noite e falo com o que eu acredito de divindade superior, de tipo de agradecer. Agradeço por tudo que eu preciso, seja de respostas e questões, está dentro de mim. Porque eu acho que é isso. Né? E conforme a vida vai passando aqui na Metanoia, isso vai ficando cada vez mais claro, né, Carinha? Sim, cada vez mais claro, latente, é disso que a gente precisa. É isso. Gente, obrigada, adorei. Amei. Estou muito honrada de ter uma amiga, de ter uma pessoa que passou por essa transformação como você pra gente começar. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais, todos os canais estão aqui descritos. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Carol.